Repercuta! Tá começando mais um episódio do Repercuta Podcast. Esse programa que eu já apresento já desde 2020, são 6 anos na altura de gravação desse episódio e é muito massa sempre me aproximar e fazer novas amizades a partir da bateria e da música. Sou o Jade Tavares, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para que eu conte mais uma história, para que a gente conheça mais uma história, mais uma trajetória. Estou aqui com o Júlio Sasquat. Devo dizer que é um episódio que a gente já devia ter gravado há um ano, pelo menos atrás, mas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Júlio, bem-vindo ao Repercuta, meu irmão. Eu que agradeço, uma honra estar no teu programa aqui, sensacional, e finalmente estamos aí para gravar mesmo, que o ano passado, vou contar, nós saímos e se perdemos numa praia. O calor de Recife venceu o Repercuta em 2025, certeza, mas em 2026 estou aqui, vocês me conhecem, sabem que eu sou insistente. Júlio está aqui em Recife por intermédio de 2 shows que vão ser feitos aqui em Recife. Para você que está vendo no futuro esse episódio, 2 shows do Marcelo Gross, guitarrista da Cachorro Grande aqui em Recife. E eu tô no QG da Shaker Makers, banda tributo ao Oasis, que eu participo, que faço parte, na altura de gravação desse episódio, 2026, e a gente tá dividindo o palco com eles pela segunda vez, em 25 também rolou, e agora oportunidade de conversar um pouco. Júlio, bem-vindo mais uma vez, e velho, muita coisa para conversar, tu sabe como é que eu sou já, as pesquisas, né, as pesquisas virginianicas que a gente conversou em off aqui. Filhos de Mercúrio. Uma piada interna que acabou de nascer, que depois eu conto a vocês melhor. Júlio, tá em Porto Alegre já há bastante tempo, mas vindo de Veranópolis, Isso. Né? Como é que foi esse início? Eu tô a fim de conversar contigo um pouco de origem. Eu sei que tu tocou na Os Dominantes no início, a tua primeira banda, é isso? Blackbirds. Eu pensei ter achado Os Dominantes antes. Os Dominantes era a sala de ensaio que eu comecei a tocar com 15 anos. Isso em Veranópolis ou em Porto? Em Veranópolis. Era a sala, o grupo Dominantes, eles tinham uma sala que a gente ensaiava em Veranópolis, isso em 88. Aos 15 anos. 13 anos, 88, 13 anos, isso. Mas... Eu nasci em Veranópolis, nasci em Porto Alegre, fui para Veranópolis, a minha família é toda de Porto Alegre, mas o meu pai trabalhava em Veranópolis. Aí a gente, eu fui assim, um final de semana eu fui para Porto Alegre e nasci. Minha mãe foi ver minha avó, já tava pançuda ali, sentiu as contrações, fui pro hospital, nasci, fiquei 4, 5 dias e voltei para Veranópolis. Caralho. Então eu fiquei até meus 17 anos em Veranópolis, comecei a tocar ali por 13 anos, eu tinha a sociedade Alfredo Chavense lá em Veranópolis e tinha os conjuntos de baile. E os conjuntos de baile, eles tinham um bloco que eles tocavam Van Halen, Dire Straits, tocavam Toto, Duran Duran, aquela outra banda maravilhosa, Oingo Boingo, sabe? Pô, e pra mim aquilo lá era uma mágica ver os caras fazerem aquele bloco. Então eu ia, como a cidade era tamanho de um ovinho, eu conseguia entrar, que todo mundo se conhecia na cidade, e eu ficava do lado do palco, de calça de abrigo, cabelinho lambido assim pro lado, tomando uma suquita lá, assim, ó, vendo os caras tocar. E dali que eu tive assim, eu disse, pai, eu pirava agora com a bateria, sabe? Só que eu não entendia nada que o cara fazia na época. Então eu ia, todo final de semana eu ia lá. Aí meus colegas de escola já tinha um que tocava um pouquinho guitarra, outro baixo, e aí nós começamos a ensaiar na sala dos Dominantes lá em Veranópolis, isso em 88. Eu tinha pensado que era o nome da banda. Mas antes da bateria, tu tem uma trajetória ainda, tu chegou a tentar piano e violão ainda, não foi? Sim, tentei piano com a professora da minha irmã. A minha mãe toca piano muito bem, violão, minha mãe. E na nossa rua lá tinha uma senhora que ensinava piano dela. E eu queria aprender, a minha irmã já estava tocando um pouco de piano. Daí minha mãe, tu vai lá fazer aula lá então com a tia lá. E eu fui lá, primeira aula, a segunda aula eu já disse, não é pra mim. Já não... Muita coordenação. Já, aí tinha um professor que vinha de São Leopoldo, ele tinha uma salinha que ele dava aula de contrabaixo, guitarra, teclado, violão, uma salinha pequenininha lá na PAI, na associação lá de Veranópolis. E aí ali eu estudei 6 meses baixo com ele.
Quando eu tava começando a tocar os Ramones, legal, já assim... Um dia eu cheguei lá na aula, assim, ele pegou, assim, uma gaveta, abriu, botou o dinheiro, assim... do último mês, né, que eu pagava no início do mês, tipo, eu tive uma aula, na segunda aula, na outra semana, ele botou assim um dinheiro na mesa, falou assim, desculpa, eu vou fechar, tô com muita demanda de trabalho lá em São Leopoldo, e eu vou voltar, eu não tenho mais como dar aula, já tô me despedindo de todos vocês e tal. Eu já tava assim, mas agora que eu tô começando a pegar o gosto, né? E aí eu acabei gravando num tecladinho Cássio, Rock 1, 2, 3, as baterias numa fita cassete. E aí em casa, a minha irmã tinha aqueles pratos de banda marcial, né? E ela era... tocava os pratos lá na banda do Regina Celi, que era a minha escola. E aí eu pegava os pratos dela, botava no sofá, assim, no canto. Botava os 2 pratos, que era o meu chipô. Bateria de sofá, também passei por isso. Aí as outras também. E a caixa era minha coxa, inclusive, ficava vermelhão, né? E aí eu pegava as almofadas, botava as 2 almofadas, assim, o tom, a caixa. As baquetas eu comprei numa loja de discos e fitas que tem até hoje, loja magistral, até hoje tem. A última vez que eu fui pra Veranópolis, lá agora, eu comprei um disco dos Titãs, o Go Back ao vivo. Comprei um disco novinho lá, o Renor querido. Comprei com ele lá as baquetas. E aí, pra tocar o bumbo, eu amarrava uma colher. E meus pais tinham ido para a Amazônia e eles trouxeram aquelas cumbuquinhas que os índios botam as tintas para se pintar para a guerra. E aí aquilo lá era o meu bumbo. Então, o bumbo eu tocava assim, né? Com a colher batendo no coisinho e no sofá. Foi assim que eu comecei. Outra parada também interessante, Júlio, no teu caso, curto muito da performance, assim... Em 2025 a gente dividiu o palco e foi muito massa. Tu é canhoto. Como é que foi isso no início? Tu já foi estudar como canhoto? Ou chegaram também a te indicar para destro? Como é que rolou isso para você? Desde pequenininho, sempre com a esquerda, né? Eu em casa ia comer assim, minha mãe, pegando a mão esquerda, Júlio. E eu pegava e meu pai dizia, não, deixa ele, né, se adaptar. E na escola... Era a escola de freiras, tinha uma irmã, a irmã Carmelita, faleceu agora há pouco, com mais de 100 anos. Ela tinha uma régua de madeira e ela vinha e largava na minha mão porque eu escrevia com a esquerda, sabe? Meu pai teve que ir lá na escola e dizer assim, não bate na mão do guri, sabe? Eu sempre fui canhoto. E ela vinha e quando eu comecei a tocar também, toda a bateria virava. Naturalmente, né? Naturalmente. E como eu comecei a tocar em casa... Eu não tive uma iniciação musical para bateria, sabe? Então eu fui direto já para canhotinha. Quais caras que te inspiraram logo de cara? E fico curioso em saber, não só os gigantes, né? A gente sabe que tu tem, no teu estilo, os bateristas do rock, claro. Mas os famosos, mas eu fico curioso também de saber aqueles anônimos, os primeiros que você viu no palco, assim... Né, que são pessoas que talvez hoje não tenham rosto, não tenham nome, sim, mas que sejam muito importantes para você também, né? Tem, claro que tem. Tinha o Pastor, um baterista lá de Caxias. Ele vinha fazer acústicos lá em Veranópolis, um dos primeiros bares que eu toquei, que era o Paiol. Vinha ele com uma bateria completa, assim, né? Caixa, tom, surdo, bumbo, 2 pratos, chipô, reduzida e um cara no violão. E ele fazia o solo do Moby Dick no acústico, com as mãos. Ele fazia, o Pastor, assim, um baterista surpreendente. Eu, na época, estava com 19, 18 anos, vendo ele tocar, ele já tinha uns 40 e poucos agora. É falecido faz pouco tempo. É um dos maiores baterias que tem na Serra Gaúcha lá, né? E... tem o baterista, o Marci Holly, que agora toca com o Conjunto Barbarella, que é um batera que me deu aula um tempo em Veranópolis, depois que eu já estava tocando, quando eu já estava tocando com o Júpiter. Sim. E tinha a parte de bossa nova que eu não sabia tocar. E eu fiz um ensaio com o Man, ele falou, dá uma estudada nessa parte. E eu peguei o carro na segunda-feira, fui lá para casa do Marci Holly lá e disse, cara, me ensina a fazer rufo e o básico da bossa nova. Esse é outro cara assim também, tá tocando direto lá pelo estado lá.
E o primeiro, assim, conhecido, assim, pra mim, que eu vi na capa dos discos e vi nos shows. Inclusive, tive a oportunidade de ver 3 shows deles no Gigantinho, na época ali, 90, 91 e 92, foi os Engenheiros do Havaí, formação clássica, o trio, de ver o Carlos Maltes tocar. Foi que teve um grande impacto. Foi meu primeiro, assim, que eu vi, assim, que eu me amarrei, assim, gostei bastante, assim. E depois o Charles gravando os Titãs, também eu escutava muito Titãs na época, rock nacional. Antes de entrar aquela fase do grunge ali, que a gente pegou ali, né, início dos anos 90, a gente ali em Veranópolis era muito rock nacional. Então era Barão Vermelho, Capital Inicial, Dr. Silvana, conhece o Dr. Silvana? Uns e Outros... como é que é? Placa Luminosa, Engenheiros, Cascaveletes, TNT, Replicantes, Defala, a gente escutava bastante, a banda do Edu também. E assim, lá fora eu já te vi citando muita gente, assim, e é uma parada que eu vou explorar mais na frente também contigo, essa tua versatilidade, né? Eu já te vi citando o Laço, do Metallica, o próprio Kit Moon, é claro, o Ringo, o Sankinen, até bateristas mais novos, como o do Queens of Leon, Nathan Hill. Maravilhoso. Né, que você curte muito. Maravilhoso. Isso é massa. Agora me diz, em que momento tu percebeu que não ia fazer outra coisa, assim, tipo assim, que picou o mosquitinho, né? Aquela a mordidinha lá. Eu disse, porra, eu vou fazer isso pra... Eu tava até passando por isso recentemente. Eu digo, porra, foi aqui, ó, que eu me fudi. Foi aqui que aconteceu, tá ligado? Como é que foi isso, assim? Aconteceu pra tu, esse momento, assim, de tu ter sentido isso, assim? Sim, aconteceu. Foi nos primeiros shows que a gente fez com os Blackbirds, com a banda que depois a gente gravou 4 discos. E foi a banda, assim, que, tipo, me levou pra Porto Alegre, me levou pra outros estados, né? E foi ali, 90... Quando nós gravamos o primeiro disco ali, em 98 para 99 ali eu já vi e disse, não tem mais volta, sabe? É o que eu quero fazer. Eu estava estudando arquitetura na época, e aí larguei a arquitetura, aí fui para relações públicas, que eu acho que tinha mais a ver, e também já a arquitetura já não conseguia nem fazer os cálculos, sabe? Estudava aula particular, ia lá fazer os cálculos, chegava na prova, tirava 3. Cara, não é para ti, né, velho? E aí eu disse, acho que relações públicas vai me ajudar mais na questão do networking, de conhecer as outras bandas, os colegas e assistir, sabe? E até pelo lance artístico, visual, tudo, aí eu acabei me formando, sou formado em relações públicas, né? E acredito que o meu campo de trabalho foi aplicar as relações públicas dentro do rock and roll. Saquei. Eu te perguntei isso, descrevi alguns bateristas que já te vi citando, e para repetir essa questão, assim, a versatilidade e o ecletismo que eu percebi em você, assim. Para falar do rock, por exemplo, tu curte desde dissidências do metal ao hard rock, passou pelo grunge, pelo Britpop. Sim. Música italiana. Isso, música italiana, bossa nova, o glam também, sim, né? Sim. Tu curte tudo. Eu fico pensando como é que tu construiu essa tua personalidade mesmo, com um pouco de cada coisa ali, sabe? E isso também se reflete na quantidade de artistas, eu vou citar mais na frente, com quem tu já colaborou, já compôs banda. Tu é o tipo de baterista pra mim que é o tipo de baterista requisitado, assim. O que é que tu acha o principal motivo pra tu ser tão requisitado, assim, ter tocado com tanta gente também, sabe? Pô, é uma pergunta, até eu nem sei explicar, mas eu acho que é chegar lá e tocar o que a música precisa e que o artista que te contratou, ele quer que tu faça, sabe? Boa. Quando eu fui tocar com o Valdir Anzolin, né? O Valdir Anzolin é um dos maiores nomes da música italiana do Brasil, né? E foi muito estranho porque quando ele me chamou para tocar, por causa que o filho dele era tecladista da minha banda, os Blackbirds, né? E os guris que tocavam comigo nos Blackbirds, o baixista e o guitarrista, já tinham tocado com ele em algumas ocasiões. E ele precisava de um baterista, ele me chamou, Júlio, ó, tá aqui o CD, tu tira as músicas, vou te passar aqui as 2 datas, tanto o teu cachê e tudo, tu vai comigo, vem aqui em casa, nós vamos com a minha caminhonete, todo mundo, tá, não, beleza. 2000 e...
2003, 2000... Já tinha muito tempo de 4, né? E aí eu disse pra ele, tá aí, o ensaio, né? Ele falou, cara, não tem ensaio, escuta a música aí, deu. Daí eu fui apavorado, né? Escutei o disco assim milhares de vezes. E aí chegava no show, ele tocava violão, tinha um gaiteiro, ele pedia o tom pro gaiteiro, o gaiteiro dava o tom, os guris, ele começava, e aí o baixista, que era o filho dele mais novo, eu perdido, eu olhava, ele dizia, tarantela. Aí nós entrava, ele contava 1, 2, 3, 4, eu entrava na tarantela, ia com ele, quando tinha pausa, antes ele eu segurava, cara, foi assim, 5 anos tocando com ele. Sabe? Claro, depois de um ano, assim, aí tu pega todos os trejeitos do show dele, sabe? Mudava algumas músicas, mas era assim. Ele começava a música, dava um acorde, ia e a gente ia atrás. Então, pra mim foi uma escola de improvisação, assim, sensacional que eu teve, né? E a outra com Júpiter. E ao mesmo tempo você percebe que mesmo servindo, né? Enfim, a bateria é um instrumento de acompanhamento, né? Você também conseguiu, na maioria das vezes, colocar a tua assinatura. Tu consegue pensar assim ou foi muito mais para servir, assim? Né? Eu acho que também é um desafio, né? Você servir, você acompanhar, mas deixar a tua cara também. Eu acho que você é assim, velho. Mas eu acho que todos os bateristas são assim, porque se tu for, assim, a questão da assinatura, né? A questão da assinatura é o som da caixa, boa, né? Que é o som da caixa, a tua assinatura, né? Como tu afina, como tu toca, mas a questão dos grooves que tu estuda, tu tem já vamos dizer, um cardápio de viradas que tu tem, vamos dizer, facilidade, tu faz de uma forma orgânica, natural essas viradas, sabe? Sim. Então tem vários trabalhos assim que eu tive oportunidade de fazer. E tem músicas que, tipo, as viradas são diferentes das viradas que eu faço. Mas quando tu vai tocar essa música, tu acaba fazendo as tuas viradas. Então, sem querendo, como diria o Chaves, tu acaba tendo a tua assinatura, acho que nisso. Tu botando o que a música pede na hora certa, a tua levada, o teu groove, a tua dinâmica, a tua virada, sabe? Eu acho que esses são os quesitos que fazem tu ter a tua assinatura. Então eu acredito que todos os bateristas têm uma assinatura, porque ninguém toca igual, né, man? Todo mundo toca diferente, é difícil tu ver o cara chegar e tocar igual o outro, assim, a fazer as viradas, até pode, sabe? Mas eu acho que nós, músicos, assim, não é o que a gente espera, né? É até um desperdício mesmo, né? Você não se expressar. É verdade. Não se colocar. Com certeza. Galera, para descrever alguns artistas aqui, tu pode me corrigir, Júlio? O Educar, Evandro Di Mari, Tom Rock, The Fala, Duda Calvin, Valdir Azorim, Daltons. Os Daltons, né? Mas eu acho que também é crucial falar da tua parceria com Júpiter Maçã. Sim. Inclusive num momento em que foi crucial pra tu até, né? Foi. A tua continuidade na música. Sim, foi. Se tu puder falar um pouco do teu encontro com ele e como é que foi o teu trabalho com ele, Júlio. Eu vi o DVD dele, né, que tá no YouTube, e que você performa muito foda. E é um artista muito importante, não só pro Rio Grande do Sul, mas pro Brasil todo, pro rock brasileiro, psicodelia. Sim. Me fala um pouco, velho. Então, eu tinha uma banda, os Blackbirds, a gente acabou a banda, que o vocalista ia morar na Europa. A gente tentou fazer um outro trabalho, mais folk rock, os Tratores. Isso foi em 2008. Final de 2007 para 2008. Daí não deu certo também. E eu com família, né, trabalhando só com a música. Na época eu estava começando a gatinhar como videomaker, mas era exclusivo de música. Aí chegou numa segunda-feira, assim, eu acordei e disse, muita conta para pagar. Eu falei, cara, não dá mais, sabe? Falei pra minha ex-esposa, falei, olha, não dá mais, eu vou ver um trabalho normal, não dá. Não vou morrer, tô morrendo na praia, sabe? Sim. Tô me esforçando, mas não tá dando. Isso na segunda. Aí eu comecei a fazer um currículo, comecei a ver lugares para mandar meu currículo de relações públicas. Aí na terça-feira o Lucas Henk da Identidade me ligou e disse, aí, meu, o que tu vai fazer no final de semana?
Eu disse, cara, tô sem show, tô largado as traças. Daí ele falou, tu não quer tocar com o Júpiter? Eu disse, é sério que tu tá falando? Ele, sim, precisamos de um baterista pra sábado. Não pra sábado, mas pra fazer shows. Eu pensei em ti, cara. Era assim, com poucos dias, né? Já tava... Isso, era de terça, tipo, quinta era o ensaio e sábado show, né? Daí eu disse, Cabelo, me passa o repertório. Pau na máquina. Daí ele me passou o repertório, tinha 12 músicas, né? Das 12 eu sabia 9 músicas, eu sabia 10. Isso que eu imaginei, né? Já tava na mão. Já, porque, tipo, Sétima Efervescência era um disco que, quando saiu... Foda. Ali no Rio Grande do Sul foi uma revolução musical. As gerações ali mais novas ali, todo mundo ficou enlouquecido com esse disco. O pessoal ali que frequentava a Oswaldo Aranha, Garagem Hermética, Dr. Jack, o clássico Bambus, que era o bar onde se encontravam todas as bandas de Porto Alegre, ficava todo mundo convivendo ali. Dali saiu o nome de banda formada, música, ali saiu, a parte cultural era muito importante ali, sabe? E foi a época que saiu o Sétima Efervescência do Flávio, então, do Júpiter, né? Então, tipo, fui lá, fiz o ensaio, fui lá pra fazer o ensaio, aí o Flávio entrou assim, cumprimentou. Ele tentou abrir a porta do estúdio e não conseguia, assim, tava com um casaco de pele e tava calor. Era tipo um tubo ali com um casaco de pele Stones, assim. Foi lá pra abrir a porta, assim, não conseguia abrir a porta lá, daí foi lá o Cabelo, assim. Tac, abriu a porta, ele entrou, e aí, Hank? Chegou lá pro Cascais, que era o guitarrista, e aí, Cascais? Aí quando ele olhou pra mim, quem tocava era o Douzan, que era baterista dos Identidade, e não avisaram que o cara saiu. Aí quando ele virou pra mim, e aí, Douzan? Daí ele olhou assim, tu não é um man? E eu cumprimentei, e aí, Flávio, tudo bem? Daí eu olhei pro Cabelo, tipo assim, pá, nem avisou, velho. Tu nem avisou o cara, velho. Tá, daí, o Flávio ficou olhando assim, tá, mas quem é esse man aí? Daí o Cabelo falou, isso aí é o Sasquatch aí. Chamei ele pra fazer os shows, o Dozão não vai poder fazer e tal. Daí, tá, então vamos passar. E nós passamos, foi 3 músicas. Querida, Beatle George e Mademoiselle Machan. Quando terminou assim, olhou pro Cabelo e falou, tá, e aí? Tu me arranjou esse batera lá no Bambus, que é o bar lá, né? Que é toda... A partir dali, foram 6 anos com o Flávio. 6 anos. Eu gravei programas da MTV com ele, participei de festivais, fui para vários lugares, assim, para mim foi a escola do rock and roll, foi ali. Massa, vamos seguir, a banda já tá por aqui também para um dos shows, e vamos seguir. Júlio, tu tá próximo aí, a quem diga que não, né? Dos 30 anos de música. 30 aninhos. Dos 50 de idade, talvez. 50 de idade. Talvez, só talvez. E com certeza muitas histórias, tem estrada. Eu já te vi contando um monte de história, assim, e deve ter um cardápio, assim, um verdadeiro cardápio de histórias. O que é que tu pode compartilhar com a gente, assim? Tá, então... Histórias em estúdio, em show, teste pra banda, enfim, fica à vontade. Uma das histórias legais é essa aí que eu comentei do teste que não foi teste, que tipo, nem avisaram que eu ia estar no estúdio pra tocar com o Júpiter lá quando teve a oportunidade, né? Então, uma mais recente foi eu e o Andy, nós estávamos saindo do hotel em Florianópolis, que a gente fez um show com o Gross, e nós estávamos indo para o aeroporto, e aí nós chamamos o Uber. Aí nós entramos no Uber, e nós mexendo no celular e conversando assim, e o cara olhou assim, vocês são artistas? E nós... Vocês são artistas? Vocês são artistas? E nós, não, somos músicos. Vocês estão com quem? Ah, nós tocamos com o Marcelo Grossa, Cachorro Grande e tal. Ele, eu já ouvi falar. Eu também gosto muito de música, mas o cara com um sotaque diferente, né? E eu botei a carinha assim no meio dos bancos, assim, olhei pra ele. Tu é da onde, moço? E ele, Irã. E nós, caraca, velho. Tu é do Irã, cara? Ele, eu sou do Irã, tô morando aqui já faz 1 ano e meio, minha filha veio fazer faculdade, tô fazendo Uber e tal, mas eu sou engenheiro de peças bélicas, não sei o que ele era. Eu, mas que legal, cara. E tu não tem nada aí pra sugerir pra nós aí, escutar iraniano? O cara se emocionou, botou no Spotify, começou a botar umas bandas do Irã, umas bandas de meio K-pop e umas bandas de rock do Irã, sabe? Ah, não, eu fiz uns vídeos, tem no celular, depois eu te mostro. Nós fomos ouvindo até o aeroporto, assim, ó. Eu e o Andy saímos assim, se olhamos assim, cara, e eu anotei as bandas e pesquisei, cara, o mercado da música no Irã, cara, é impressionante, velho. É impressionante o que eles têm. Ele falou que tem um artista, ele mostrou um artista pra nós lá, que o cara
tem uma mansão nos Estados Unidos, mas não pode ir para lá por causa de tudo que está acontecendo agora. Lá, né? Essa foi a mais recente, assim. A que aconteceu também foi, eu fui tocar com os Blackbirds lá num bar em Novo Hamburgo, o Lorde Bar. E eu tinha uma caixa com um monte de vinil na porta de casa, num corredorzinho. E eu saí da cozinha para ir pro banheiro no corredor e dei com o Minguinho, assim. Cara, o Minguinho, ele fez assim, ó, e voltou. E aí, na hora, eu com o som alto na adrenalina, não dá nada, fui lá, me ajeitei, tudo, entrei no carro, botei os tênis, entrei no carro, cheguei lá, tudo tal. Pouco antes de começar a tocar, tava sentindo o coração no Minguinho, saca? Caralho. E eu, aí eu encostava assim, o que eu fiz? Bom, tá, vai. Uma cerveja, 2, 3, foi pra tocar, cara, 7ª música, 8ª música, eu bati e dizia, ai, no pé. Terminei, os guris saíram do palco, me deixaram lá, não conseguia descer do praticar a bateria, eu sentei assim no canto e fiquei lá atrás sozinho. Um dedinho, né? Um dedinho, tentando tirar o tênis e não conseguia. A gente conversando isso em off, assim, de não jogar mais bola, de não fazer Não dá, velho. Um dedo de uma mão, a gente tem 10 e faz questão de todos, né, gente? Um só a gente faz questão, né? Eu tô dizendo, mas, pô, foda, velho, é foda. Isso foi no começo do ano passado. Aí, perto do meu aniversário, eu fui arrumar uma baqueta com uma faca. Não, olha, pode fazer essa cara, me dizer assim, é um imbecil, fui. E cortei aqui, cara, 3 pontos, 7 shows perdidos, eu não conseguia pegar a baqueta, não conseguia tocar. Então, cara, eu não jogo futebol, eu não faço nada, cara. Mas eu vou lá, torço pros outros, incentivo, vai lá, é isso aí, tudo. Mas, cara, o que eu fazia era natação. Sim. Gostava de fazer natação. E caminho bastante com fone do ouvido. É o que eu faço. Eu moro num prédio que não tem elevador, então eu subo e desço aquela escada assim, 1000 vezes, sabe? É os meus exercícios. Mas a pior de todas as situações foi quando eu desmaiei. Passei o dia inteiro sem comer, calor horrível, morava em Gravataí, saí de Gravataí para ir para Porto Alegre. Cheguei lá no Dr. Jack, montei as coisas, tudo certinho. Aquele calor, começamos a tocar. E eu comecei a me sentir fraco. E era o tempo que dava pra tu fumar dentro dos bares. Então é aqueles inferninhos fumaciados, sabe? Uma galera fumando dentro. E aí eu tava ali tocando e aí comecei a me dar... Cara, começou a me dar uma moleza, assim, começou a escurecer aqui. Cara, foi a coisa mais aterrorizante. Porque tem pessoas que quando desmaiam, elas percebem que estão fechando e tipo... Pra mim bateu um pavor, porque eu vi escurecendo e comecei a fazer assim, ó. E pum. Cara, apaguei, acordei lá fora. Gente dizendo, acabou o show, terminou o show, me enfiando uma Coca-Cola, goela abaixo, eu tomei uma Coca-Cola, pedi mais uma latinha, aí tava rolando o som mecânico, falei, não, vamos voltar e vamos terminar o show. Fui todo espiado, voltou, velho. Fiz as 4 músicas que faltavam. Caralho, velho. Essa eu não sabia, né? Essa eu não sabia, não. Voltei, depois de 2 Coca-Cola, imagina, desmaiei, eu tava explodindo de açúcar. Vou anotar, Coca-Cola, qualquer problema, Coca-Cola, dedinho, Coca-Cola. Com açúcar. Agora, Júlio, isso em show, algo em gravação que tenha te marcado dentro do estúdio e tu citou a Blackbirds e de repente a banda que tu tem mais registro, né? Tu pode destacar algo assim e até falar um pouco da tua trajetória com a Blackbirds, gravou muita coisa, velho. Com os Blackbirds eu gravei 5 discos. Todos os nossos discos de músicas autorais, né? Mas fora os Blackbirds, eu tenho no meu currículo, assim, nunca pensei, sabe? Pensei, vou gravar com a minha banda, já tá legal. Mas não, da gravação apareceu com outra banda, com esse artista. Agora eu gravei com o Evandro Demari, pelo Lei de Incentivo à Cultura de Bento Gonçalves. Gravei agora, recente, o disco dele. Mas assim, meu maior momento em estúdio foi quando eu gravei com o Júpiter Call Your Bands. Essa é a única música que eu gravei com ele, lá no estúdio Soma. Chegamos lá, ele mostrou a música, falou, Sasqua, eu quero o Velvet Underground. Caixa e bumbo, sem prato. Foi uma gravação super simples, mas bem nessa vibe, sabe? Indie, assim, Velvet Underground. E eu tenho uma foto, até eu repostei esses dias a foto no Instagram, que tá ele com a guitarra assim, mexendo em umas anotações da música e eu tô lá dentro gravando com uma camisetinha azul assim, a época que eu usava Suíça, assim.
Esse foi o momento mais marcante, ter entrado no estúdio com ele. Júlio, oportunidade da gente falar um pouco agora também, não posso deixar passar, o teu set, a tua assinatura pessoal, né? O que é que tu curte usar na bateria, o que não curte, afinação. Eu já te vi usando pedal duplo, mas de uma forma do menos é mais, digamos assim. Isso. É uma parada que também curto. Isso. Curto bastante. E também a oportunidade de falar, e tu tá com a camisa inclusive, da tua parceria com a Turkish, a linha de pratos, né? Fica à vontade. Tá. Da bateria eu sempre usei o kit minimalista. Bumbo, caixa, tom surdo, 2 pratos e o cimbal. Bem kit anos 60. Ringo Starr seria, né? O kit Ringo, clássico, tradicional, rock and roll, 60. Sempre foi o meu kit. Acho que por gostar dessas bandas dos anos 60 também, sabe? Ter essa linguagem mais minimalista, sabe? Sempre tocar pra música, economizar, deixar a música respirar. Tem uns outros... a música é coletivo, né? A questão da afinação, sempre gostei de uma afinação mais grave, né? Tanto o bumbo quanto o tom também. Mesmo que às vezes eu vou em alguns palcos que tem o tom menor, eu tento deixar ele o mais grave possível, sabe? Afinação mais baixa, mais gravezinha possível. Eu já te vi afinando, inclusive, só com a técnica, só regulando a pele de resposta, né? Exatamente. Isso aí aprendi com os bateristas de baile, os bateristas de baile de Colônia, que eles falaram, cara, pra ti conseguir cortar aquela frequência, tu não precisa botar fita, esparadrapo, emplasto sabiá. Sabe o que é o emplasto sabiá, né? Que aquilo tu bota nas costas, quando o cara tá com dor nas costas, fica com aquele cheirinho maravilhoso. Os caras botam no bumbo, tudo. Cara, tu não precisa botar nada na bateria. Tu controla a afinação, essa ressonância com a pele de baixo. E em cima, tu só vai dar a afinação baixa ou alta, mas embaixo controla a ressonância. Então, muitas vezes eu chego, eu aperto assim em cima, aqui embaixo eu vou secando o som. A caixa também, a pele de baixo é o que tu corta a ressonância da caixa. Muita gente não usa muito a pele, também é gosto, né? Não usa muito a pele de baixo esticada, mas eu uso bem esticada. E a esteira, eu não uso tão esticada. Tu tem mais controle dela em cima da pele de baixo, ela controla a ressonância dela, mais ou menos, com ela super esticadinha. E em cima eu uso a afinação também mais grave. Também não uso gel, nada em cima, fica bem. Então é afinação grave e a bateria sempre minimalista, né? Pedal duplo. Cara, pedal duplo, teve uma fase que eu escutava muito Motorhead, sabe? Muito Motorhead, primeira fase ali do trio com o Phil Taylor Animal. E aí eu acho muito legal usar, mas usar de uma forma assim espontânea, um tempero na música, um arranjo, sabe? Eu vejo pedal duplo assim como um perfume para música em alguns momentos, assim, né? Claro que tem os estilos que é meio a meio pedal duplo, né? A música inteira, vários estilos que também todo mérito, conceito musical, mas eu acho muito legal botar de vez em quando e tipo aquele pedal duplo padrão, só pra dar aquele punch assim, Motorhead, aquele rock pauleira, sabe? Assim, então eu já uso ele faz uns 4 anos e eu treinava ele na pandemia, eu montava ele. E aí ficava com as almofadinhas, botava o fone do ouvido os Ramones, AC/DC. Boa. E eu ficava tocando, em vez de usar minha perninha aqui é normal, eu só tocava com esse pé. Eu tentava tirar as músicas só com o pé direito para acostumar a pegar no pedal, né? O time do pedal, para depois começar a tentar brincar com os dois. Então eu passei a pandemia fazendo isso, estudando Trabalhar primeiro o ruim para depois só acrescentar. Isso aí, foi o que eu fiz. E vamos falar da Turkish, de pratos que eu pude tocar já, galera, com ele. Vai tocar amanhã e sábado também, gostou? Muito foda, estou apaixonado. Explica aí, Júlio, a tua escolha, como é que foi? Olha ali, ó. A parceria começou em fevereiro. Um abração pro Jair, lá de Bento Gonçalves. Tem outros artistas, tem o Sadi do Nenhum de Nós, tem o Fabre dos Titãs. Sim. Tem o maior de todos bateristas brasileiros, está ainda vivo,
que é o Rolando Castelo Júnior, baterista da Patrulha do Espaço, também patrocinado, querido. Um beijo pra ti. Eu te amo, esse é mestre que nem de Jim Baker, que filmou Charlie Watts, Ringo Starr. Esse aí é do mesmo que Lat, velho. Também patrocinado pela Turkish. Eu escolhi os pratos, eu gosto de prato grande, né? Esse aqui tu toca ele tem o ping tradicional, tem uma cúpula legal, que eu vi uma hora que tu tava na cúpula ali e tava caindo uma lágrimazinha que eu vi. Nós fizemos um ensaiozinho aqui terça-feira com a luz baixa aqui, que rolou um rock and roll, foi foda. A cúpula, eu acho bem definido o corpo e ele abre muito fácil, tu viu, né? Facinho. Esse aqui, ó. Essa mão ele já responde. E essa série aqui é a meta. Então, esse de 22, que é o meu xodó, tu gostou também, né? Se quiser deixar comigo, Julião. Esse de 22, um rock beat de 19, que tem um som brilhoso também. E também tu controla o som como esse, assim, sabe? Ele tem uma... Ele é um pouco mais brilhoso, assim, né? Um pouquinho mais explosivo do que o Meta de 22 e o Cymbal de 14 também. Nós estamos falando aqui, mas é que aqui é a sala da Shake Makers, nós fizemos um ensaiozinho que parecia um inferninho aqui na terça-feira. E aí, aqui na Bateria Pio, tava montado os pratos aqui que eu e o Jair, nós estávamos se revezando aqui. Tocava um pouco um, tocava o outro, filmava, jogava celular no chão, tava uma loucura aqui. E aí, o chipozinho de 14 também do Rock Beat. E, cara, assim, vou te confessar, assim, alguma coisa assim, 30 anos de profissão, sabe? Consegui conquistar um reconhecimento, assim, sabe? De uma marca, desculpa a expressão, mas tão foda que nem a Turk, sabe? Os pratos artesanais feitos à mão, sabe? E eles têm Eles têm um cuidado com cada série, sabe? Assim, cada vez que eu boto eles na bateria, que eu vou tocar, né? Eu toco assim um pouquinho cada um assim, eu digo, cara, eu não acredito que eu tô... Porque tu entrega um outro som, né, velho? Assim, é sensacional, sabe? Maravilhoso. Júlio, vê só, tu também tem uma vida como videomaker. Me fala um pouco disso. Tu faz videoclipes para várias bandas e tu tem alguma técnica, alguma coisa do tipo, assim, como filmar bateristas também? Tu dá essa primazia também para as bandas, como é que rola? Eu comecei a fazer o trabalho de videomaker, foi ali pro 2006, 2005, com a banda Só Creedence, que eu fazia muito interior do estado, encontro de motos, né? Então eu levava uma GoPro lá... Não, minto. Não mente que é feio. Eu tinha uma Kodak de cartãozinho que eu levava, descarregava no computador e ia fazer. E comecei a brincar e tal. E o guitarrista da banda, que é publicitário, falou, cara, tu leva jeito, cara. Investe, faz mais filmagem, vai filmando. E eu fui fazendo, né? Teve também, acho que a minha escola, para ter essa parte que tu perguntou, meio conceitual de filmagem, cara, foi ter assistido a MTV, a ter assistido o Gastão, o Thunder, até minha mãe chegar lá, desligar a TV e disse, passa pro quarto, vai dormir, cara. Tu tá pensando o que da tua vida? A minha jornada, ela foi também por parte... Ela transpassa pela MTV também, sabe? Curtia muito, escolhi o curso de comunicação também por conta disso. Essa junção de comunicação e música ali, de mídia. Isso. Curti muito. Isso. E aí começou a pintar um trabalho aqui de videomaker ali, daí e a pandemia que eu comecei a gravar minhas músicas instrumentais, né, que eu gosto as minhas músicas instrumentais é Ramones, mais vinhetas, mais músicas curtas, ponto. É a minha equação, né. E aí eu comecei a gravar e aí comecei a fazer meus videoclipes. E aí começou a pintar outros trabalhos. Já antes da pandemia eu já estava trabalhando legal, assim. Mas depois que eu fiz os meus, começou a pintar, assim, um mercado de bandas de metal. O metal gaúcho tem uma cena muito forte lá, sabe? Eu comecei a trabalhar com várias bandas, vários videoclipes. Um dos últimos clipes do Gross e o Vento Levou, fui eu que filmei também. Filmei do Cláudio, do guitarrista dos Replicantes, lá no estúdio da Marquise. Esfumaciamos aquilo lá, botamos, parece que tá num bar em Berlim, cara. Ficou sensacional. E é um trabalho, assim, ó, cara, eu faço com muito amor, cara, porque eu me lembro da época de ver a MTV, sabe? Total. Porque lá era produções, era uma grana, né, cara? Hoje tu faz aqui, ó, velho, com o celularzinho aqui, ó. O cara filma, sabe? Por falar em Gross, como é que tem sido essa tua parceria com
com ele, compondo a banda, acompanhando, com certeza conhece já de longa data. Como é que rolou essa união? Então, eu conheço o Gross da Cachorro Grande desde o início da Cachorro Grande, né? Lá em Porto Alegre. Mas, claro, eu nunca tinha, assim... nós não tínhamos conversado, assim... Mas na noite, assim... Eu admirando muito o trabalho dele, né? Aí depois, foi um pouquinho depois ali do final da pandemia, que rolou o convite dele, né? Que ele queria ter um trio no Rio Grande do Sul para fazer os shows com ele, e já tá aí agora em fevereiro fizeram 3 anos que eu tô tocando com ele, né? 3 anos. E tipo, eu brinco com ele, mas de coração eu falo, ele é o meu irmão mais velho, sabe? Porque ele foi baterista do Júpiter Maçã, ele é um excelente guitarrista, né? Compositor também, então nem se fala. Olha a quantidade de músicas, de hits que ele tem, sabe? É um conceito musical, um respeito musical ele tem pela arte, assim. Eu aprendo muito com ele, né? E tocar com ele tem um lado muito bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que ele é baterista também. Então, às vezes, tu tá ali, tu faz um pim, que não é pra fazer aquele pim, ele tá aqui, ele já tá... só dá aquela risadinha, dá aquela virada assim, mas também tem o lado bom que ele... Deixa livre também? Deixa livre, também, né? deixa livre, assim, e a gente consegue se soltar bastante com ele, sabe? Tocando com o trio, assim... E isso é bom, e tipo, conviver com ele, é uma pessoa muito tranquila, sabe? É um cara que toca num palco para 30 mil pessoas, e se tem que fazer um show no inferninho para 50, cara, ele entra às vezes com mais tesão ainda, sabe? O cara, assim, que eu respeito pra caralho, assim, muito. Júlio, pra fechar, já estamos chegando ao final do episódio, te agradecendo mais uma vez, cara. Alguma previsão de música autoral, que eu curto muito os teus trabalhos autorais também, e curto no momento em que o baterista se lança também, sabe? Sim. Qual foi as tuas inspirações para os teus registros solo? Ramones, digamos assim. Música de garagem, vinhetas tipo de filmes de Tarantino, sabe? As modalidades de arte. Tipo filmes cult, trash, assim, as minhas músicas têm essa vibe, assim, a minha música instrumental. Músicas diretas, curtas, né? Eu tô pensando, um ano que vem, ou até o final desse ano, eu quero fazer um show e eu quero gravar esse trabalho. Eu tenho a gravação do primeiro show, só fiz um show lá em Porto Alegre, no Gravador Pub, que tava cheio, tava bom o show, sabe? Mas ali eu não tenho como trabalhar muito áudio, porque eu gravei só com um zoom lá atrás, aí tem momentos ali que tem muito berro, não vou conseguir usar, sabe? Mas eu tô querendo gravar o show e eu quero lançar ele em vinil. Quero fazer um vinil simples, 13 músicas, cabe todas as minhas músicas direitinho, deixar esse registro meu autoral, umas novas composições, assim... Por enquanto eu tô... É mais os shows, né? Por enquanto eu tô 100% aí com o Mena, aí tem muita coisa pra acontecer aí, vai ter Goiânia, Brasília, Paraná, São Paulo, sabe? Então tá muito... Legal! Galera, Júlio, te agradecer mais uma vez por ter participado. Deixa eu te passar os presentes. As vítimas que eu faço no podcast, elas já acabam recebendo a bênção e a palavra do Repercuta Podcast. Eu vou ganhar um presente. Adesivos, o copo do Repercuta. Pra você evangelizar e passar essa palavra. Olha aqui, ó, man, pra tomar. Olha aqui, ó, man, vou botar aqui dentro. Pra tomar uma cervejinha. Eu já vou tomar minha cerveja aqui hoje, aqui no Bolacha, aqui no show, ó. Aqui, ó. E depois acho que vai rolar uma festinha aqui de novo, fiquei sabendo. Nós vamos fazer um sonzinho. Tá aqui meu copo aqui, ó, Repercuta, ó. Tem que assistir o programa do Man aqui, ó. Menos como ele é que une e faz a comunidade dos bateristas ficarem mais fortes, ó, mano. Parabéns pelo teu programa, viu? E a camisa, vamos comprar, né, mano? Olha aqui, ó. A galera que queira comprar, os produtos do Repercuta estão disponíveis. Olha ali, mano. Olha ali, ó. Que coisa linda, né? Vai ficar até mais bonito. Repercuta e a da Turkish. Aí, ó. Valeu, mano. Obrigado.
É isso, galera. Esse foi Júlio Sasquatch, aqui no Repercuta Podcast, mais um episódio, satisfeitíssimo. Tá aqui na descrição os contatos do Júlio, da Turkish, do Drum Day, que eu tô vestido de Drum Day hoje, os amigos lá de Caçapava, da Feel Good e da Oliver Custom. Tudo na descrição do episódio. É isso, a gente se encontra, se vê, se escuta. E agora vamos terminar, então. Tu gosta de... do Repercuta. Tu gosta de Spectrum Man? Sim. Então vamos fazer 1, 2, 3. Repercuta.